Olá, boa noite, minhas maravilhosas e meus maravilhosos. Vim aqui conversar com vocês hoje, pessoalmente, euzinha. Hoje me deu a vontade de bater aquele papo, se comunicar, né, para não perder bons negócios, boas amizades. Esse ir e vir da conversa, ter sempre um alinhamento de entendimento do outro, saber o que é que você realmente está querendo dizer, o que é que você está querendo passar, como é que ele vai lhe ouvir, o que é que ele está lhe ouvindo, você está dizendo e ele está ouvindo o que você está dizendo. Será que isso está dando certo de verdade, gente? Seja bem-vinda, Fátima, boa noite. Hoje não podemos estar juntas, mas eu estou aqui nos representando a todos que já participaram aqui de lives comigo. Eu agradeço de coração, vocês sabem disso. E o nosso papo hoje é autoconhecimento e desenvolvimento. Ou desenvolvimento e autoconhecimento. Então, assim, eu quis abordar e quero abordar esse tema porque é algo que eu vou não falar de técnicas que eu aprendi, como foi, como não foi, até porque na minha fonte de informações é um eterno aprendizado. Nunca vamos estar 100%. A perfeição, para mim, na minha concepção, na minha opinião, é algo que vamos estar sempre indo em busca, mas, porém, todavia, eu tenho cá minhas dúvidas se chegaremos na perfeição. De verdade, o que é uma perfeição e se ela é tão importante no nosso cotidiano de verdade, né? Para mim, já faz um tempo que eu deixei de exercitar essa questão da perfeição, porque era muito exigência e esse âmbito do outro, de agradar o outro, de estar na fonte do outro, foi me desinteressando. Então eu fui ficando quietinha e fui fazendo o meu melhor dentro do meu possível e não para agradar. Agradar o outro aí já não era comigo, já não é o meu campo. Eu simplesmente faço o meu melhor, agradando ou não agradando. Então, essa pergunta tão complexa que existe, que é você se conhecer. Eita, que é caminho grande. E dentro do desenvolvimento, você conhecer você a partir do seu comportamento, das suas ações, dos seus objetivos, aonde é que você quer chegar. E aí, eu vou ficar com esses dois olhinhos aqui, gente. Mas tá tudo bem. Ai, você vai entrar, Fátima? Ai, arrasamos! Ai, chega de uma coceira. Vou chamar Fátima! Fátima, vamos! Mulher, essa Fabiana. Não existe em canto nenhum do mundo. Fátima, seja bem-vinda. Chegou aí? Você chegou? Vamos. Então, por enquanto Fátima não entra. Entrou! Fátiminha! Ei! Quando a gente se conhece, a gente começa logo a dançar, 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 dançar. Faz parte, né? É isso aí. Que bom que demos certo mais uma vez, ao vivo, assim, né, mulher? Deu certo, né? Porque para as 19 horas não daria, né? Aí quando eu vi que você fazia às 21, eu falei, opa! Vamos embora. E eu fiquei, para mim foi um desafio, e é, né? Porque a minha proposta é essa daí, da gente estar sempre batendo um papo e juntando essa nossa linda informação de tudo, né? E hoje é o autoconhecimento e desenvolvimento, que eu vi que são dois polos fortes, viu? São fortes mesmo, viu? São a base, né, da nossa vida, né? A base da nossa vida. Porque autoconhecimento é você se conhecer. Então, é complexo, né? Até onde eu aguento me conhecer. É, É muito sério, porque aí eu fui fazer uma reflexão hoje rápida
desse meu caminhar em busca de mim mesmo, né? Aonde foi que eu comecei essa questão e eu percebi que veio muito, que eu me magoava com tudo. Tudo eu era muito ofendida, até um dia que eu ouvi assim, você é vitiminha. Aquilo mexeu demais comigo. E aí eu fui refletir dentro do âmbito do que você é vitiminha, e eu tinha vários motivos. Então, dentro desses motivos, eu voltei lá na pessoa, eu comecei a criar essa coragem. Aí, aonde foi que eu trouxe essa coragem? Quando eu fiz um curso sacerdotal, chamado Jovem 3, né, missionário, e aí eu percebi que passou um trator por cima de mim. E pessoas que eu tinha uma nota muito alta com essas pessoas, simplesmente eu tirei essa barreira. Então, tudo que eu queria dizer, eu ia lá, tranquilamente, dizia, sem problema nenhum. E aí eu voltei na pessoa da questão do vitiminha, porque tinha uma nota alta que eu dava a essa pessoa, e o que eu fui entendendo é que as questões das notas que eu te dou, que eu dou o outro, também me traz bloqueios. Por quê? Porque eu tenho uma consideração tão grande, aí dentro disso já traz a expectativa. E quando eu não trago, não tenho um retorno dessa expectativa, aí vem a frustração. Dentro da frustração, aí vem a questão das mágoas, né? Que se você não souber direcionar para onde vai, lá se vai o chafu. Então, a primeira coisa que eu ouvi fora desse âmbito, né, missionário, é que fez porque quis. Você fez porque você quis. Então, tanto a pessoa está aqui como você está aqui. Porque eu dizia muita coisa, mas quando eu ia ouvir, aí eu me chateava. Então, isso em qualquer esfera, viu? Podia ser dos filhos, de quem fosse, de mãe, de amigos, amigos próximos. Rotulava as pessoas, fazia a defesa, né, do rótulo. E quando a pessoa vinha, se achando amigo, se achando irmão, se achando mãe, aí eu posso falar. Não, não pode falar. Pode só ser. Não pode dizer. E aí eu fui entendendo que eu podia até dizer, mas eu tinha que ouvir também. Então, assim, dentro do autoconhecimento, para o meu tipo de personalidade, de pessoa que eu sou, que hoje eu sou, eu acredito que eu não sou aquela primeira que quis se conhecer. Então, o que é que aconteceu? Essa pessoa hoje, ela se ofende quase zero. Não é que eu não me ofenda, eu escuto assim, Fabiana, mulher, não tem nada que você não se ofenda. Não é isso. Quando vem, aí eu já olho assim, eu não vou trabalhar a minha toxina com essa toxina do outro. Eu vou deixar a toxina onde ela está se apresentando. Então, eu comecei, na verdade, a não me incomodar com o comportamento do outro. O outro é o outro e eu sou eu. Aí eu levo o nome de abestalhada. É que é o seguinte, quando o autoconhecimento ele é bom, o que ele levanta, assim, várias questões. Então, tem muitas pessoas que não aguentam, né? Começam a fazer o processo do autoconhecimento, aí desistem, falam, eu não quero, deixa como está, né? Por quê? Porque quando você começa a mexer lá dentro de você, aí você começa a levantar, é como você levantar um tapete, né? E a poeira está toda lá embaixo, né? Exato. Foi jogando a sujeira ali para debaixo do tapete. Quando você levanta o tapete, aí vem aquela poeira toda e incomoda. Então, esse processo é o seguinte, quando você vai resolvendo as questões, porque não adianta só você levantar as questões. Você tem que, o quê? Em primeiro ponto, né? Primeiro ponto de tudo, aceitação. Então, você precisa aceitar que aquela situação
que aquele ponto existe. Então, existe aquela questão dentro de você que precisa ser trabalhada. Então, quando você aceita, aí você já começa, você já dá um passo, né? Você já dá um passo para o quê? Para procurar a solução. Depois que você aceita, você não, peraí, o que eu preciso fazer para resolver essa questão? Aí, quando você vai atrás, você dá o segundo passo, que é o quê? É você realmente trabalhar aquela questão. E aí você começa a descobrir, você começa a ver que você estava cheia, né, de crenças, você estava cheia de questões ali, e você começa a perceber que não era bem, né? Puxa vida, quantos anos eu estou carregando esse fardo? Quantos anos? É como se você tivesse com uma mochila nas costas, cheia de pedras pesadas, e que conforme os anos vão passando, vão ficando mais pesadas. Não é? Porque quando a gente faz o processo de autoconhecimento e a gente vai mudando, o que acontece? A gente vai ficando mais leve. E aí a gente começa a compreender o peso que a gente estava carregando. Porque a gente vê, não é que as pessoas mudaram, não é? Não. Então, por exemplo, não é que as pessoas mudaram, não, elas continuam da mesma forma. O que mudou foi o quê? Foi a minha forma de ver, não é? As situações, as pessoas, a minha forma de digerir. É como uma comida. Você vê a comida, quando você prova, aí você sabe o sabor da comida. Ela pode vir, pode não ter uma apresentação muito legal. Ela pode vir no prato assim, toda misturada. Mas se quando você começar a comer, você sentir assim, sabe? Puxa, um sabor, né? Gostoso, agradável, prazeroso. Aí o que acontece? Aí você gosta, né? Quer dizer, você começa a ver as pessoas de uma forma diferente. Não são as pessoas que mudaram. Você mudou. Então, e o que eu acho assim, mais lindo na questão do autoconhecimento são as etapas mesmo, né? Que você vai entendendo que primeiro você é muito mais interessante quando você tudo é a partir de você, que é quando você mudar, tudo vai mudar. É impressionante como lá no início do autoconhecimento da minha parte, isso doía em mim. Mas era a forma que essa frase chegava até a minha pessoa. Então, hoje eu vejo como mudar é lindo, como você se oportunar positivamente é algo fantástico. Ao ponto de hoje, depois que eu vim aqui para a rede social, eu entender que todos nós somos extraordinários. Todos nós temos esse ponto positivo, todos nós estamos em busca, estamos crescendo, estamos nos desenvolvendo, independente da velocidade de cada um e da busca de cada um. Porque o meu resultado é mediante ao meu desenvolvimento, a forma que eu quero, mas não invalida o seu, do outro. E que se eu ficar querendo ser, porque eu sou a diferente, eu sou a melhor, eu vou ser aquela pessoa que as pessoas vão, saindo de perto. Então, muitas vezes eu preciso da sua forma de ver o mundo, de ver, muitas vezes, o mundo que eu estou querendo ver e não estou conseguindo. Então, com esse certo, com esse errado, com esse assim é que é bonito, assim é que é bom, eu sou a certa, isso eu vou me incapacitando e me invalidando. Então, quando eu estou fora da cena, que eu vejo a cena, é mais interessante do que quem está no processo, dentro do processo, que ele sente diferente. Então, na verdade, eu via muita coisa como defeito. Só que hoje eu detecto a situação,
me mantenho na situação, seguro a situação e vou me distanciando. Mas eu não preciso invalidar o outro. E nem mostrar para o outro, entendeu? Eu posso dar um toque, assim, né? Mas, assim, querer mudar o outro, isso eu acredito que eu já dei uma... Então, tudo isso dentro da questão do desenvolvimento e do autoconhecimento meu mesmo. Então, assim, isso é muito importante. muito... Não querer mudar o outro, Não. porque é o que mais acontece, né? Então, quando você quer mudar o outro, você quer impor a sua vontade. Aí as pessoas falam, não, mas se a pessoa fizer isso, vai ser melhor para ela, eu estou pensando no bem dela. Não, sabe? É assim, é uma coisa inconsciente, mas você está querendo que a pessoa seja como você quer. E não é assim, não é? Nós estamos aqui, olha só, nós estamos aqui nessa vida para aprender, para evoluir. É por isso que a gente tem contato com tipos de pessoas diferentes, diferentes da gente, de como pensam, sabe? Isso aí é uma coisa maravilhosa. Então, se a gente pensar bem, a gente às vezes é assim, ó, a gente só quer pessoas do nosso lado, as pessoas que são legais, né? Que, sabe? Tudo bem, isso é gostoso mesmo. Mas quando você pega pessoas assim, uma diferença grande de opinião, de comportamento, não é? Isso aí é aprendizado para a gente. A gente também não pode recusar tudo, né? Não, não quero, sabe? Não, não, não quero. Então, quer dizer, é a oportunidade da gente aprender. E a gente só aprende com as coisas difíceis. Se tiver tudo fácil, a gente não aprende, não é? Entendeu? A gente só vai, puxa, então não tem nada para aprender aqui. Está tudo pronto, está tudo certo. Então, é quer um dizer, laboratório, né? então, é aqui mesmo que a gente tem que aprender. Por isso que esse contato com pessoas tão diferentes, ele é rico, é um contato muito rico, desde que a gente trabalhe dentro da gente, não é? Sim. Sabe? Nunca esquecer que tudo sou eu, né? Isso. Então, até para a gente atrair as pessoas, né? O que atrai as pessoas até a gente é o quê? A nossa vibração. Não é? Então, o que eu estou vibrando, eu estou atraindo. Então, se vem muito exagero de coisas complicadas também, porque excesso nunca é bom, né? Para nenhum lado. Então, também, por isso que quando tem muita coisa em excesso, muita dificuldade, porque a vida é equilíbrio. Tem dificuldade, tem facilidade, sabe? Tem coisas boas, acontecem coisas desagradáveis também, para aprendizado. Agora, se está tendo muito só um lado, só dificuldade, Sim, tem só o problema. equilíbrio do Aí positivo não tem e negativo. isso. Então, como não tem equilíbrio, aí fica complicado. Aí a gente precisa ver, então, peraí. Então, se eu estou atraindo mais isso, é a minha vibração que está assim. Sim, aí como que entendi. eu vou Se equilibrar? não tem calmaria, só tem alvoroço, tá errado. Se só tem calmaria e não tem alvoroço também, vamos refletir. É exatamente E é o isso quando... comer. Isso. Exatamente quando eu falo que, olha, aquela situação boa, legal, agradável, maravilhosa, vai passar. Sim. Aquela difícil, também complicada, que está pesada, também vai passar. Como assim? Também vai passar. Entendeu? É Como isso. assim, gente? É uma roda. É o ciclo. E tipo assim, você dorme tudo de um jeito. Quando você acorda, que daqui uma meia hora tá tudo de outro jeito. Gente, o que é que aconteceu? Mas você sabe que é aí que está.
Então, por exemplo, mesmo quando está tudo complicado, veja como você está percebendo esse complicado. Certo. Que a gente sabe que tem, né? Complicado, tem o fácil, tem o leve, tem o pesado. Agora, a forma como a gente está vendo a situação, o foco que a gente está colocando é que vai definir. Outro dia me perguntaram assim, como que a gente equilibra o bem e o mal dentro da gente? Porque todos nós temos o bem e o mal, né? Eu gosto de falar o lado positivo e negativo. Então, como que a gente equilibra? A gente equilibra vendo que a sua vida vai estar de acordo com para onde você está olhando mais. Se você estiver olhando mais para o lado negativo, as dificuldades, né, as coisas complicadas, entendeu? A sua vida vai tender para esse lado. Agora, se você estiver olhando mais para as coisas positivas, é complicado falar isso. Porque a pessoa fala, olha, eu estou passando um problema, você quer que eu olhe de uma forma positiva? Como que eu vou olhar de uma forma positiva? Mas sempre tem. Doida? Tá doida? Sempre tem, né? E você não fica mais do mesmo jeito. É. É tipo assim, eu estou no momento de calmaria com a mente. Eu cheguei num ponto que eu disse, gente, eu não vou mais... porque aqui, quando eu faço algo, eu sempre levo os meninos. Sempre estou junto. Se eu estou num tratamento, eu tenho um projeto, lá vai nós, vamos todo mundo para o projeto. E eu entendi que eu posso ir, mas eu não posso querer que o outro vá. Chegou no meu âmbito familiar. Então, eu tive uma oportunidade de ter um contato com a pessoa no meu aniversário familiar e eu entendi o hipocondríaco, né? Só que pelo lado doença física, né? E aí não tem, fica se criando, aí fica e busca, e não tem a vida inteira, não tem, fica, aí criou situações que tem, mas não tem. Aí o que é que eu fiz? Gente, será que eu tô assim, só que com a mente? Tá entendendo? Fica. Nunca para. Eu acho que eu conversei isso com vocês. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou usufruir do que eu já... Onde eu já cheguei. Vou dormir, acordar, vou desenfastiar isso, gente. Só que, naturalmente, eu cheguei no ponto de repetição de padrão. E aí eu fui analisar como era o jeito do meu pai, porque a gente trabalha muito hoje, né? Como você fala para o seu paciente. Veja o bom, aonde está, você está vendo o negativo, vira. A pessoa não consegue. Se ela puxar, de repente é uma repetição de padrão. Então, eu vendo aqui que tinha coisas do meu pai que eu vinha repetindo. E tinha coisas da minha mãe que eu vinha repetindo. Agora você me diga, vira um negócio desse? Rápido assim, você detecta, vira? Porque aí você não vai mexer só no seu âmbito. Você mexe no âmbito de quem está junto com você. Então tem que ser muito sutil aqui. Eu tive que fazer algo muito sutil e deixar de alimentar algumas situações. Entendeu? Por que eu fiz isso? Porque eu mereço criar novas sinapses, né? Assim, construir na minha mente que nós somos descendentes de boas ações, mesmo sendo criada aquelas situações com aquelas sensações. E que a partir de mim, o meu descendente entenda que ele também pode ter outras. Então, qual foi a minha conversa? O papo. Tudo que você
entender que está repetindo de mim, corta. Por quê? Porque você merece ter as suas sensações e não repetições. Por exemplo, do meu pai. Meu pai era um negócio que ajeita, o negócio quebra e ajeita, e quebra e ajeita, e nunca terminava. E eu já tinha ouvido da minha mãe várias vezes: Fabiana, você é igualzinha a seu pai. Mulher, pelo amor de Deus, compre outro negócio, você fica só ajeitando, ajeitando. E até que eu cheguei sutilmente sozinha nessa sensação aí que eu estava. Por quê? Porque a leitura do exemplo do ver, né? De ficar vendo aquilo, achava que aquilo era normal. Pronto, eu já consegui. E essa questão da mente de não ser uma doença, ser um autoconhecimento. Eu estou me autoconhecendo e não catando situações que não existem, não. Encerrou isso, encerrou. Então, se vai ter outros processos, é para outras vitórias, e não porque fica hipocondriacamente achando histórias. Aí um dia eu parei e disse assim: será que você está vivendo ilusões, criatura, ou você está vivendo o mundo real? Aí fui fazer a reflexão. Não, estou vivendo o mundo real. Isso meu é real. Eu não estou criando situações para ter a sua atenção, a atenção de quem está aqui com a gente. A atenção... Não, não é isso. Então, eu acredito que todos nós temos essa condição de chegar nesse ponto de separar e organizar a partir de mim. E entender que aquilo que foi gerado de trás até a mim, eu posso cortar. E seguir tranquilamente feliz. Entendeu? Então, eu não sei, no autoconhecimento, em que parte, em que veloz se chega. Se é uma pessoa que se coloca no lugar do outro, se é uma pessoa que ela entendeu que não precisa ser vitiminha, ser vitimista, que ela também pode errar, ela pode ser a causadora, porque muitas vezes eu não posso ser a causadora, só o outro que é. Então, de repente, eu sou perfeita, eu falo tudo, o outro está entendendo tudo, o outro está entendendo é nada. Então, assim, o que é que, quando eu vim para as lives, qual era a proposta? De comunicação. Mas, gente, como eu aprendi aqui? Como nós tivemos feedbacks de pessoas que entenderam, que todos nós que participamos de live não somos mais os mesmos. Isso, para mim, é maravilhoso, porque era mais a questão da comunicação. E eu ainda tenho algumas situações com comunicação. Hoje eu tive 2. Imagina se não estivesse exercitando. Então, eu fico vendo isso daí. É muito interessante, viu? Aí você me diga, Fábio. A pessoa está no zero, só vê caos, não vê um horizonte para sair, mas ela olha para um lado, ela não gosta, olha para o outro, ela não gosta, nada satisfaz. Qual é o primeiro passo? Como é que essa pessoa vai ter um start? Bom, o que ela precisa verificar é o seguinte, porque tudo é hábito, né? Sabe? Tudo na nossa vida é hábito. E o hábito, ele se instala na gente como? Por repetição. Então, por exemplo, se você foi criada com uma repetição de valores, repetição de coisas que você ouvia, né? Coisas que você via, coisas que você viveu, coisas que você sentiu, quer dizer, quantos anos vieram, né? Tudo isso aí veio até virar um hábito. Então, quando a gente tem um costume, como você falou, a pessoa não vê nada bom, né? Para ela, não tem nada para agradecer, não tem, sabe, nada.
Isso aí foi um padrão que foi criado, porque um hábito por repetição. Então, há quantos anos já vem, né? Não sei como uma pessoa foi criada, mas foi repetição. Então, a única forma de colocar um novo hábito é por repetição, sabe? Mesmo porque sem ela querer. Isso, porque a nossa mente, ela aprende, ela grava as coisas por repetição. Por exemplo, você deve se lembrar quando você era pequena, né? Alguma propaganda que passava na televisão, alguma música. Então, hoje, se você se lembrar, se você ouvir aquela música, nossa, essa música era da propaganda dos cobertores e tal, né? Sei. Eu vou dar um exemplo aqui que era da minha época, não sei se vai ser da época de muita gente aqui. Aquele Cobertores Paraíba, né? Então tinha uma propaganda, passava muito na televisão, muito, repetia, repetia. Então até hoje eu me lembro como era a propaganda, tudo na música. Então os hábitos são assim. Então, por exemplo, mesmo que a pessoa que ela não acredite naquilo, mas se ela fizer por repetição, se ela repetir, sabe? No mínimo, tá? No mínimo por 21 dias, tem pessoas que precisam de mais, 60 dias até 90 dias, para instalar um novo hábito de qualquer coisa, entendeu? Mas tem que ser dias seguidos, não pode falhar um. Então, se ela fizer isso, dependendo do que for a situação, aí a gente precisa saber que situação que é, para falar o que a pessoa vai precisar repetir, né? Entendeu? Entendi. Certo? Então, por exemplo, se a pessoa tem o hábito de acordar tarde, não consegue acordar cedo de jeito nenhum, então ela precisa fazer o seguinte, ela precisa fazer o desafio de, por 21 dias, ela acordar cedo. Levantar da cama mesmo. Coloca lá uma coisa para despertar, levantar, sabe? Nem que ela levante, ela vai beber um copo d'água, ela procura fazer alguma coisa, né? Entendeu? Mesmo que ela precise, depois de uma meia hora, voltar para a cama. Mesmo que precise voltar para a cama, mas ela já levantou. Já é uma vitória. Saiu da cama. Vamos supor, a pessoa que quer fazer atividade física, mas não consegue. Por quê? Porque já está no hábito de não fazer. Dá trabalho, sabe, tal. Aí o que a pessoa precisa começar a fazer? Ela não precisa já sair para a academia direto. Isso vai ser estressante. Então, o que ela faz? Ela vai colocar a roupa de fazer ginástica, vai calçar o tênis e vai ficar em casa. Tá. Se posicionou. Fica ali. Eu vou ficar aqui meia hora, aqui, nem que eu fique sentada, mas eu vou ficar com a roupa, sabe? Não é? Entendeu como que é? Não dá para no primeiro dia você já sair fazendo tudo. Não dá. Não tem condições. A mente não está preparada para isso. Porque o que a mente vai fazer? Na vontade, na ânsia de nos proteger, a mente vai falar assim, ai, para que isso? Sabe? Você já está acostumada assim, para que você vai se desafiar? Para que você vai fazer uma coisa tão complicada? E aí a gente ouve essa voz interna e a gente fica com preguiça. Aí a gente vai procrastinando. Mas depois eu faço. Amanhã eu começo. Semana que vem eu começo, sabe? Então, quer dizer, o hábito, ele é implantado na gente por repetição. E precisa repetir todo dia, sabe? Vamos supor que você quer fazer uma prática, por exemplo, puxa, eu só reclamo da vida. Como você falou, exemplo, eu só vejo coisa negativa, né? Eu não vejo nada legal. Então, peraí, eu vou começar
a fazer o quê? Essa prática. Eu vou começar a ver 5 coisas para agradecer todo dia. Eita, mata. Eu vou pegar uma folha de papel, ou um caderno que eu tenho, ou agenda, e todo dia eu vou escrever lá 5 coisas que eu agradeço. Estou sendo boazinha, hein? Porque normalmente são 10. Para começar, vamos lá. É matar. Eu não vejo graça alguma. Peraí, o que eu posso agradecer hoje? Eu enxergo. Eu consigo ver o rosto dos meus filhos. Se eu não enxergasse, como é que eu ia imaginar os meus filhos? Eita, eu já tinha perdido um monte de coisa. Não é? Entenderam? Peraí, o que mais? O quê? Eu consigo andar, né? Eu consigo levantar da cama todo dia e fazer tudo para mim, para os outros. Quantas pessoas não conseguem? Precisam de ajuda, né? Para fazer isso. Eu estou aqui na minha casa. Não importa se a casa não é, né, bonita, como eu gostaria, um dia vai ser. Mas no momento é uma casa simples, tal. Mas eu estou aqui dentro. Eu não estou na rua tomando chuva, né? Passando necessidade. Aí a pessoa, ela vai pegar 5 coisas e vai anotar. No dia seguinte, ela vai escolher de novo 5 coisas diferentes. Eita! Então, nessa procura, mesmo que ela não esteja sentindo, tá, a gratidão, porque a gratidão a gente precisa sentir, né? Mesmo que ela não esteja sentindo, ela está praticando, entendeu? Então, ela vai fazendo isso por 21 dias. O que vai acontecer? Depois de 21 dias, isso já virou um hábito. Se ela prestar atenção, ela vai estar agradecendo mais do que reclamando. Qualquer coisa que você comece a praticar, vira um hábito. É como escovar os dentes, não é? A gente, quando acorda de manhã ou antes de dormir, até durante o dia, a gente vai e escova os dentes. Você não precisa se programar para escovar os dentes. Você não precisa deixar um bilhete assim do lado da cama. Escovar os dentes ao acordar. Você não precisa, né? Porque já é um hábito. Verdade. É natural. É natural. Você vai para o banheiro. Faz parte do corpo, do organismo, né? Então, o hábito é assim que a gente coloca. Entendeu? Para qualquer coisa. Então, por exemplo, se a pessoa ela tem uma autoestima baixíssima, ela não gosta dela, sabe? E ela não tem autoconfiança, nada disso. Então, se ela começar a olhar para o espelho todos os dias e ela falar, sabe? Eu me aceito profundo e completamente. Eu fiz um post sobre isso até. Ela olhar no espelho e ela falar para ela mesmo que ela não acredite naquilo. Sabe? Mas olha, bem assim, no seu reflexo e fala, eu me aceito profundo e completamente. Eu me amo, sabe? Eu me perdoo. Pronto. No dia seguinte, a mesma coisa. Ela vai repetindo isso. Ela vai repetindo, sabe? O que vai acontecer? Sem ela perceber, as coisas vão mudando. Isso já vai virar um hábito para ela. Então, quando chegar, eu falei 21 dias, que é no mínimo, né? Para certas pessoas precisa de mais, 60, 90 dias. Mas quando chegar em 21 dias, isso já está um hábito. Então, eu sei que quando ela for no espelho, pentear o cabelo, ajeitar, ela já vai lembrar, eu me amo, eu me perdoo, eu me aceito profundo e completamente. Ela não pode não falar, mas ela vai pensar. Instalou, sabe? Então, quer dizer, essa repetição, as coisas vão se repetindo na vida da gente, principalmente na fase de criança, né, adolescente, os pais falando alguma coisa, a situação que a gente vai vendo, e isso vai repetindo, aí por isso que vira o hábito, né?
E muitas coisas a gente não tem noção. É inconsciente, sabe? Então, e quando você está fazendo esse exercício, quando você está repetindo, você está instalando no seu inconsciente. Porque você pode estar falando, repetindo, e a sua consciência, que é a sua razão, falando, e mentira. Você está falando isso aí, mas é mentira. Mas o que acontece? O seu inconsciente está ouvindo também. Aliás, é ele que é o principal, né? Entendeu? 5% só é a nossa mente consciente. O que decide a nossa vida, 5% é a nossa mente consciente, o que a gente pensa, a gente tem a razão. 95% é o inconsciente, ou subconsciente, como preferir chamar. 95%. Então, o que a gente raciocina aqui, sabe? Nem porque você pode ficar repetindo, né? Por exemplo, por isso que às vezes falar coisas positivas é bom, lógico, melhor do que falar coisas negativas, né? Mas com a repetição, isso vai entrando no seu inconsciente. Porque é o inconsciente que faz a gente agir, é o inconsciente que leva, sabe, a nossa vida, que faz as coisas acontecerem. E está no inconsciente, a gente não sabe, né? Não tem consciência, o que está implantado lá. Então, quando você começa a ver algum padrão que você repete muito e que você vê, puxa, não está legal. Esse padrão que eu estou repetindo muito não está legal. Peraí, eu preciso transformar isso. Aí você começa a praticar diferente, né? Então, o que acontece? A repetição é que vai. Pode prestar atenção. Todos que estão aqui podem verificar que todo hábito que tem, ele foi acumulado durante o tempo, tá? Durante um tempo ele foi repetindo, foi repetindo até se tornar um hábito. Então, nós fomos de A a Z. Pessoas que reclamam, que não conseguem ver um horizonte, tem esses estímulos que você acabou de dar, esse comando diário, sabendo que é muito mais inconsciente do que consciente as decisões diárias. É isso? Isso. Agora, deixa eu só explicar uma coisa. Eu não estou falando aqui que a gente é perfeito, né? Sim. Que a gente nunca vai reclamar. Peraí, ninguém é perfeito, tá? Entendi. Eu não sou, ninguém é. Então, tem momentos que a gente reclama assim, entendeu? Faz parte. A gente está aqui para isso, né? Para aprender. Então, tem coisas que a gente reclama, né? Tal. Mas o que acontece? Qual a diferença? A diferença é que a gente faz, a gente reclama, a gente xinga, sabe? Né? A gente já fica nervoso, a gente se estressa. Mas aí o que acontece? Peraí, calma. Aí eu paro, sabe? Deixa eu refletir, não é? Então a gente tem esse, sabe? Não é controle, mas a gente tem essa atitude, não é? Agora é diferente de quando a pessoa está nessa vibe aí, nessa coisa de só reclamar, e não percebe, né? Então, eu não estou falando aqui que a gente vai ser perfeita só agradecendo, né, sabe? Gratiluz, né, que fala. Não é isso. É gratiluz, gratamor. Nós somos aqui seres humanos, estamos aqui para aprender. Então, sabe? A gente pode reclamar, sim, pode ficar nervosa, pode, né? Só que a gente mantém aqui, né? Mas a gente mantém. Tem uma hora que a gente fala, peraí, deixa eu refletir, então, né? Sobre isso. A gente consegue falar, olha, sinto muito, né? Se a gente fez alguma coisa que, sabe? Que não foi de encontro, né? Positivo, né? Isso. Então, essa, né? Essa coisa. Até porque nós somos seres humanos em evolução, né? Claro. Ninguém aqui é santo, já, né?
sei lá Então, qual a dimensão. Não, né, foi o gente? que eu falei. É com as coisas mais difíceis que a gente aprende, né? Entendeu? É isso. Fátima, você quer dar mais algum recado? Porque para mim já demos todos os nossos recados. Tá ótimo. Eu Então, acredito que quem tiver acesso a essa nossa live assim, né? Que não era, mas foi e está sendo, tem muito que que bom, agradecer. né? Até a Ai, Demi está aqui agradecendo a participação dela, Demi. que bom que deu certo, né? Não ia Que dar bom que certo deu às certo. 19, mas Deu certo. nesse horário deu certo, né? Verdade. Então, o autoconhecimento ele é muito bom e eu só queria falar aqui certas ferramentas que a gente usa, né? Assim como todo mundo tem aquela maleta de ferramentas, né, para o trabalho, assim, o médico tem, todo mundo tem. Nego tem, manicure tem. Isso. Então, uma coisa assim, as ferramentas que eu uso, né, são o tarô. Eu uso o tarô para o autoconhecimento. Eu não uso o tarô assim para ver fulano está me traindo, sabe, tal, né? Não é especulação. Não é. Então, o tarô é assim, é para o autoconhecimento, né? Algum conselho, que ramo da vida, que área da vida que a pessoa precisa dar mais atenção, né? Sim. É isso. E tem outras também, outras práticas, né, de PNL, outras coisas, né, exercícios que a gente pode estar usando. Então isso é muito bom. A numerologia também é muito bom. O mapa numerológico, ele dá muita informação para a gente. Às vezes, uma situação que está passando, deixa eu olhar meu mapa numerológico lá para ver. Ai, olha, o meu destino está escrito isso, né? Ou então, que lição eu vim aprender nessa vida? Que lição eu trouxe para aprender? Aí lá está escrito a lição que precisa. Então, preciso dar mais atenção nisso, tá? Então, quer dizer, essas ferramentas são maravilhosas para isso, sabe? Então, você que já tem o seu mapa numerológico, qualquer coisa, recorra a ele. Deixa eu ver lá que lição que eu vim aprender. Que lição está se repetindo na minha vida, né? Ai, meu Deus. É um mapa mesmo, né? Já diz, é aquele que vai indicar. Ok? Então, eu agradeço muito, que bom que deu para entrar aqui, né? Para a gente falar sobre esse. Nossa, esse é um tema que não tem fim, né? Não tem assim. A gente deu aqui uma pincelada, né? Tá? Sobre esse tema que é muito bom e ele desperta a gente, destrava a vida da gente, né? Sabe? É a chave. De caminhos, traz pessoas. É a chave para abrir o cadeado, né? Sabe quando tá você pode acelerar, quando você pode frear, quando você pode dar o stand-by, dar vários insights ao longo da sua vida. Basta querer, né? Batman, um beijo. Tá, um beijão aí para todos que estiveram aqui na live com a gente, tá? Sim. Beijão para As vocês. todos que ainda vão estar aqui com a gente, que vão passar por aqui, né? Que vai ficar aqui gravado. I love you. Eu também te amo, viu? Obrigada. Também. Eu que agradeço, minha flor. Sabe que pode contar comigo, tá? Comigo também, você sabe. Qualquer coisa é só chamar. Tá certo. Um beijo. Tchau. Tchau, Fátima.